Diante da ascensão do nazifascismo no Brasil, que ganhou impulso com o golpe do impeachment contra a ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016 e atingiu seu ápice com a eleição do capetão Jair Bolsonaro em 2018, um grupo composto por intelectuais, advogados e políticos lançou nesta terça-feira um manifesto suprapartidário intitulado Judeus e Judias com Lula e Alckmin. O documento é bastante amplo e representativo e demonstra o temor de setores lúcidos da sociedade, dessa comunidade, com o avanço do fascismo no Brasil. Entre os signatários estão os professores André Siger e Raquel Ronick, da Universidade de São Paulo, o advogado Alberto Toron e o vereador Daniel Annenberg, que é do PSDB de São Paulo. O manifesto afirma que o capetão explicitou em sua longa trajetória no baixo clero da política e na campanha eleitoral de 2018 seu desprezo por minorias, mas que muitos se deixaram seduzir pelo seu discurso pró-Israel. Aspas. De outra parte, muitos de nós, judeus, não se deixaram enganar pelo canto da sereia, pondera o documento. O texto enfatiza que Jair Bolsonaro sempre acena para a possibilidade de um golpe militar e, por isso, deve ser derrotado já no primeiro turno das eleições de outubro. Aspas. Temos a obrigação e o desafio de derrotar o fascismo e os simpatizantes do nazismo no país. Não se trata de um apelo partidário, muito pelo contrário, é um chamado civilizatório. De forma enfática, sem tergiversação, o manifesto afirma: nós, judeus contra Bolsonaro, abaixo-assinados, somos Lula e Alckmin já no primeiro turno. Vale conferir a íntegra do manifesto, vou ler aqui. Há 4 anos, durante a campanha eleitoral, o ovo da serpente já era visível. O candidato Jair Bolsonaro deixava muito claro que não era um extremista qualquer. Em suas declarações, mostrava seu desprezo pelas mulheres, pelos negros, indígenas, LGBTQIA+, todas as minorias e sua disposição de combater, se possível, destruir tudo que não estivesse de acordo com seu estilo de vida miliciano, saudoso do fascismo. Lamentavelmente, muitos se deixaram seduzir por um discurso pró-Israel. De outra parte, muitos de nós, judeus, não se deixaram enganar pelo canto da sereia. Estivemos na porta do Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, gritando em alto e bom som, não em nosso nome, quando ele pronunciou um dos seus discursos mais abertamente racistas e preconceituoso. Impedimos que ele fizesse o mesmo antes na Hebraica de São Paulo. Fizemos a campanha Ele Não e criamos a plataforma Judeus contra Bolsonaro, que reuniu mais de 11 mil assinaturas e participou dos atos contra a candidatura extremista. Perdemos a eleição e a barbárie tomou conta do país. Foram anos de trevas e desconstrução de direitos humanos, arroxo salarial e carestia, desprezo pela ciência, o que oficialmente ceifou a vida de quase 700 mil pessoas na pandemia. A fome voltou ao dia a dia de 33 milhões de brasileiros. Mais de 6 mil militares foram colocados no comando de ministérios e cargos importantes do governo. O Centrão assumiu o orçamento federal e substituiu políticas públicas pela distribuição de verbas parlamentares a seus apaniguados. A Amazônia está sendo destruída e os filhos da floresta, seus defensores, estão sendo assassinados. A imprensa, está sendo paulatinamente estrangulada. Enfim, chegamos ao ponto em que tudo isso pode mudar. As eleições se avizinham. Embora os milicianos, de rua ou digitais, se organizem para calar as urnas e a justiça. As urnas serão o campo de batalha e o nosso voto será a nossa arma. Com ele podemos devolver o Brasil à civilização, um país de todos e para todos. As pesquisas indicam que a eleição será decidida entre as chapas Lula e Alckmin e Bolsonaro e seu vice. Não existe terceira via capaz de alterar esse quadro. O voto em uma terceira via é o mote que Bolsonaro precisa para ir ao segundo turno. E se houver um segundo turno, o próprio candidato acena para a possibilidade de um golpe militar e trabalha por ele, por esse golpe. Daí a importância de que todos os democratas, judeus e não judeus, votem de maneira a impedir um segundo turno. Temos a obrigação e o desafio de derrotar o fascismo
e os simpatizantes do nazismo no país. Não se trata de um apelo partidário, muito pelo contrário, é um chamado civilizatório. Nós, judeus contra Bolsonaro, abaixo-assinados, somos Lula e Alckmin no primeiro turno. Venham com a gente. Excelente manifesto, vale a pena ser amplamente divulgado.